Pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre o experimento de Faraday e Henry, tá? É o experimento da indução magnética. O que nós vimos no nosso vídeo anterior foi o seguinte, né? Que o Oersted observou que quando você passava corrente num fio, esse fio gerava um campo magnético. Tá? E como é que ele observou que gerava um campo magnético? Porque tinha uma bússola, a deflexão da bússola mudava. Tá? E tinha uma outra pergunta que precisaria ser respondida, né? Será que corrente gera campo magnético? O Oersted descobriu. Agora, será que campo magnético gera corrente? E essas coisas estão totalmente misturadas? Isso quem descobriu foi o Faraday e o Henry, tá? Então eles fizeram o experimento, o Faraday e o Henry, tá? Fizeram um experimento separados, tá? Um não sabia do outro. E eles fizeram quase na mesma época. Só tem que quem publicou primeiro foi o Faraday, por isso que fala-se muito em indução de Faraday, mas na verdade foram os dois. Qual era a ideia que o Faraday teve? O Faraday teve a seguinte coisa, tá? Ele enrolou um transformador desse tipo, aqui é uma bobina, e passava uma corrente por aqui. E segundo as observações do Oersted, quando ele passava uma corrente, aparecia um campo magnético. O que ele observou nesse outro rolamento aqui? Nesse outro rolamento, apareceu uma corrente, uma tensão induzida, que ele observou através da deflexão desse galvanômetro. Então, eu tenho campo variando no tempo, campo que varia no tempo gera corrente numa outra bobina. Foi isso que o Faraday observou, o Faraday e o Henry conjuntamente. Tá? Como é que é o experimento que o Faraday fez? Então, o experimento que o Faraday fez é esse aqui, ó. Eu tenho uma bobina, vou gerar um campo magnético aqui. Quando eu estiver ligando e desligando, esse campo é variável, tem que ser variável. E aqui vai aparecer uma corrente e eu vou detectar através do galvanômetro. Tá? Eu não sei se você tem um galvanômetro na sua casa, e se você quiser repetir o experimento, eu fiz uma modificação. Eu fiz o meu transformadorzinho aqui, ó, isso aqui é um núcleo de ferrite, se arranja, isso é fácil. Enrolei umas 4, 5 voltas e tirei o galvanômetro e coloquei um LED desse lado aqui. Tá? Desse outro lado aqui está o meu outro rolamento. E aqui eu vou passar uma corrente que vai variar no tempo. Tá? Vai ter um campo magnético que vai estar variando no tempo aqui. E se eu tiver uma tensão induzida desse outro lado, o meu LEDzinho vai acender. Tá legal? Então vamos ver se isso é verdade. Tá? Vamos ver se o Faraday não passou a perna na gente. Tá? Então tá aqui, ó. Liguei o negativo aqui e vou agora apontar aqui para a câmera do Brás e ficar ligando e desligando aqui, ó. Opa, tá aqui, ó. Tá? É que agora eu tô certo para a câmera, tá? Então o meu LED aqui está acendendo, ó. Tá? Tá? Mas o campo tem que estar variando no tempo. Tá? Se eu ligar aqui, não acende. Tá? Eu tenho que ficar ligando e desligando. Tá? Então é o seguinte, a observação do Faraday e do Henry foi o seguinte: se eu tenho campo magnético que varia no tempo de um lado, eu tenho uma corrente induzida do outro. Tá? E isso aqui, é assim que funciona o transformador. Tá? Isso aqui é um transformador. Agora vamos repetir esse experimento de uma outra maneira. Vamos fazer uma outra montagem. Eu peguei um transformador aqui velho, tá? 110, 220 e sai 9 volts. Eu vou usar o rolamento de 220 volts. Tá? E aqui eu vou colocar 2 LEDs. Como esse desenho aqui, ó. Esses 2 LEDs aqui, eles estão com polaridade invertida. Tá? Um está com o positivo de um lado e o outro está com o positivo do outro lado. Tá? Vamos ver o que vai acontecer. Então eu vou colocar aqui meus LEDs aqui, vou tentar já colocar voltado para a câmera. Eu tenho um ímã aqui. Tá? Tem um ímã, tá? Só coloquei um parafuso para segurar melhor. E eu vou colocar o ímã aqui dentro. Tá? Então aqui tem um campo magnético. Só tem que esse campo magnético não está variando no tempo. Nada acontece com meus LEDs. Tá? Você não vê brilho nenhum. Tá? Agora eu vou fazer esse campo variar. Como é que eu vou fazer? Eu vou tirar esse ímã daí. Vamos ver o que acontece. Quando eu tiro esse ímã daqui, ó, acendeu o LED amarelo. Quando eu coloco o ímã, ó, acendeu o LED azul. Quando eu tiro, coloco amarelo. Quando eu coloco, opa, acendeu o azul. Tiro o amarelo e quando eu coloco, acendeu o azul. Então vamos agora ver aqui no nosso diagrama elétrico. Então quando eu estou aproximando o ímã, corrente circula numa direção. E, porque um LED acende. Quando eu estou tirando o ímã, corrente circula na outra direção, porque o outro LED acende.
Então isso aí eu observo experimentalmente. Vamos ver o que está acontecendo realmente quando eu aproximo e afasto o ímã de uma bobina. Então aqui eu tenho um ímã e tenho uma bobina. E eu estou aproximando essa bobina, eu estou aproximando o ímã da bobina. Tá? E vai aparecer uma corrente na bobina. Essa corrente faz com que esse LED acenda. Tá? Só tem o seguinte, essa corrente, ela gera um campo magnético, segundo Oersted. Tá? Então, e esse campo magnético, tá? Ele está nessa direção. Tá? Na direção contrária à aproximação do ímã. Então, eu estou aproximando o ímã assim, o campo está crescendo nessa direção, o campo devido ao ímã. A bobina, aparece uma corrente na bobina, corrente gera campo magnético, e esse campo está nessa direção. Por que eu sei isso? Porque eu tenho uma dificuldade ao aproximar o ímã. Agora vamos repetir, vamos fazer o experimento ao contrário. Vamos tirar o ímã da bobina. Quando eu tiro o ímã da bobina, a velocidade do ímã está se afastando da bobina, tá? E o campo dentro da bobina está diminuindo. Tá? O campo está diminuindo. Vai aparecer uma corrente que faz acender o outro LED. E essa corrente gera um campo. Tá? Um campo que se opõe a eu me afastar do ímã. Tá? Então tem um campo nessa direção agora aqui, que ele tenta segurar o ímã. E por isso acende o outro LED. E por isso a corrente ora está num sentido e ora está no outro sentido. Tá? Vamos olhar isso de um outro ponto de vista. Eu tenho um ímã aqui, tá? Aqui, um parecido com esse, e vou aproximar ele de uma bobina. Eu sei que quando eu estiver aproximando, o campo está variando. Eu sei que campo que varia no tempo gera corrente no circuito. Tá? Então esse campo vai gerar uma corrente nessa espira, e essa espira vai se comportar como um ímã. Só tem que esse campo gerado pela espira, ele está nessa direção aqui. Então se aqui está o norte, tá? Esse campo se opõe. Eu tenho dificuldade ao aproximar o ímã. E quando eu afasto, o campo se reverte. A corrente induzida numa bobina, ela depende da variação do campo. Tá? Ela depende de ΔΦ e ΔT. É campo variando no tempo. Mas lembre-se que tem esse sinal de menos. E isso aí, esse sinal de menos, está ligado diretamente com o princípio de conservação da energia. Né? Se eu estivesse aproximando o ímã da bobina, uma lampadinha acende e essa bobina ainda atrai o ímã, tem milagre. Não pode ser. Eu tenho que ter dificuldade ao aproximar o ímã da bobina. Eu tenho que gastar energia mecânica para poder gerar energia elétrica. Tá? Então, por isso que os campos são ao contrário. Por isso que tem esse sinal de menos. Tá? Esse sinal de menos, quem descobriu isso não foi o Faraday. Tá? Foi só depois, quando o pessoal começou a formular esse experimento teoricamente. Tá? E aí o pessoal viu lá, não, peraí, tem que ter um sinal de menos, senão a gente vai estar violando o princípio de conservação da energia. Tá? Então, pessoal, esse é o experimento de Faraday. É um experimento extremamente interessante, tá? E útil, né? Porque é assim que funciona o transformador. E também é assim que funciona o gerador, tá? Eu tenho uma lanterninha aqui, que ela tem uma bobina, e ela tem um ímã que pode girar, que está dentro dessa bobina. O ímã tem um campo magnético aqui agora. Nada acontece, ninguém está vendo a luz aí. Mas se eu fizer esse ímã girar, pressionando aqui, ó, a minha lampadinha acende, tá? Então, campo magnético que varia no tempo gera corrente. Experimento de Faraday e Henry. Corrente que passa num circuito gera campo magnético. Experimento de Oersted. Tá? Então você vê que realmente essas coisas estão todas misturadas. Na verdade, a gente não pode pensar em eletrostática, corrente elétrica e magnetismo. Tudo isso é a mesma coisa. Então, muito obrigado e até a próxima.